Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, números 527 da Claro e 609 da Vivo, como você aí de casa já sabe, tá começando mais um Programa do Gusto, o melhor talk show que você aí de casa tá tendo a oportunidade de assistir. É sempre um prazer tê-lo, meu telespectador, e tê-la, minha telespectadora. E como vocês sabem, todos os convidados aqui do Programa do Gusto são à altura de um programa maravilhoso de telespectadores incríveis como vocês. E hoje estamos tendo a honra de entrevistar uma das maiores figuras que temos hoje na Defesa Civil, ele que é diretor de comunicação do Estado. Então, vocês aí de casa já vão ficar pensando, matutando aí na cabeça de vocês. E antes de eu falar realmente quem é o nosso convidado, eu tenho uma super dica para você aí de casa que gosta de carro, luxo e performance, ligado lado a lado com a sua dirigibilidade. Você está precisando de agulhas negras BMW, inclusive, já vim com a minha hoje aqui no estúdio, tá aqui nos estacionamentos do canal ABC e não pode ser diferente, né? Eu adoro essa marca, sou suspeito para falar, então roda o VT. Inclusive, eu estava falando com o nosso convidado de hoje, é que vocês não sabem quem é ainda o nosso convidado. Se você acompanha as notícias da Defesa Civil, eu tenho certeza que você já sabe, mas vou deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Estava falando com ele nos bastidores, no backstage, ele é apaixonado por carro, então quando ele viu esse VT, ele ficou maravilhado, como eu tenho certeza você de casa aí também ficou. E agora, voltando aqui para o programa do Gusta, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês Tenente Maxwell. Então, pode vir para cá, Tenente. Que prazer recebê-lo aqui no programa. Você tá bem, cara? Tô bem, graças a Deus. Ó, e demorou pra gente marcar isso daí, hein? Tava ansioso, viu? Vou falar. Por quê? Muita chuva em São Paulo, não dá tempo. Desculpa, eu queria vir, mas é que a gente tá mandando os alertas, trabalhando muito, muita chuva. O nosso litoral foi muito castigado, o ABC também foi muito castigado. Nas últimas semanas, muita chuva, né? São Bernardo choveu muito, muito alagamento, Santo André. Então a gente teve que trabalhar bastante para proteger as pessoas, mas aí não podemos deixar de estar aqui. Inclusive, tem pergunta aqui sobre as chuvas que estão, infelizmente, castigando a nossa cidade aí, estados, as nossas queridas capitais aí, mas vamos que vai dar tudo certo hoje. Bora. Casa é sua, Tenente, fica à vontade. Vou tomar assento aqui, hein? Tem aguinha aí, coisa boa. O programa aqui é de qualidade. Caneca do Gusto, hein, meu? Gostou dessa caneca? Nos bastidores também, galera, a gente estava conversando que o Tenente Maxwell, ele falou que adora caneca, né? Como é que é a sua mesa mesmo, que você falou? Minha mesa é lotada de caneca, quase não tem espaço ali para eu pôr os braços, não, brincadeira, tem, mas em volta da mesa é cheio de caneca, eu gosto, né? O pessoal presenteia a gente, canecas personalizadas. E as canecas, Gusto, ela vai contando um pouco da nossa história, sabia disso? Porque quando eu olho para minha mesa, eu vou vendo ali canecas de unidades da polícia, de outras defesas civis, de faculdade, de programas como o seu, e eu vou lembrando do momento que eu vivi. Então, por exemplo, essa caneca vai para minha mesa, eu não vou esquecer esse dia. É uma história. É uma história. A gente vai passando por lugares, o pessoal vai presenteando a gente, e quando eu olho a caneca, ela me remete ali uma memória de alguma coisa que eu vivi. Então, obrigado pela caneca. É minha essa aqui, né? É claro, essa daí já é sua. Ó, amanhã, ó, eu quero receber uma foto sua tomando um cafezinho na caneca do Gusta. De manhã assim. Coisa linda. Vou te mandar no zap eu tomando meu café na caneca aqui. Que legal, que legal. E, Tenente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios do canal ABC. E pra gente começar o nosso bate-papo, infelizmente, falando de algumas tragédias, você que começou no policiamento de rua, depois virou porta-voz e atualmente é diretor de comunicação aí do Estado, da Defesa Civil. O que moldou a sua imagem e a sua visão, tanto política quanto visando a Defesa Civil e as populações afetadas nesse quesito?
Gusto, a gente começou a carreira lá atrás, né, em 2010, como soldado da Polícia Militar. Depois eu vim trabalhar em Santo André, trabalhei no 10º Batalhão, nosso querido batalhão, 10º Batalhão de Caçadores. Fiquei quase 3 anos trabalhando na rua como soldado e depois passei no concurso do Barro Branco, fui para a escola de oficiais da Polícia Militar, voltei para Santo André de novo, onde eu trabalhei aqui como tenente, né, nas ruas também, comandando aí o policiamento, né, no policiamento de rua. E aí depois tive a oportunidade de ser convidado para ir para a comunicação da Polícia Militar. Eu sou jornalista, né, de formação, e a Polícia Militar falou, não, vou aproveitar essa área de conhecimento do Maxwell, vamos levá-lo para a assessoria de imprensa da PM. Mas o tempo que eu fiquei na rua, né, a gente tem a oportunidade de ver na realidade da população, sabe? A gente entra em comunidade, né, muitas vezes para prender criminosos e já para falar um assunto importante aqui. A maioria esmagadora das pessoas que moram em comunidade são pessoas de bem, trabalhadores, pessoas honestas, que acordam cedo, saem de sua casa e não querem um pancadão na porta da casa dela, entendeu? Então nós íamos para essas ocorrências, eu tenho várias que me marcou, né? Principalmente final de ano, deixava com muita angústia ver aquela situação de as pessoas querendo passar um Natal em paz e aqueles baile funks na porta da casa delas. Então eu pude ver uma realidade da comunidade, das áreas vulneráveis, por um olhar de polícia. Quando eu fui para a Defesa Civil, há 4 anos atrás, eu enxerguei um outro olhar da área da comunidade, que é o olhar de desastres. E isso me ajudou, porque eu pude fazer esse comparativo da vulnerabilidade dessas pessoas. Elas estão dentro de uma vulnerabilidade social que envolve a segurança pública, mas que também envolve os desastres. E é engraçado, né? Infelizmente, nós nos deparamos com as notícias nos telejornais, nos próprios sites de notícia, os famosos pancadões, né? Pancadões do funk. E eu acho isso deplorável, porque muitas vezes a pessoa que está frequentando esse tipo de ambiente, ela não vai trabalhar no outro dia, né? Ela não sabe como é que acordar cedo, estudar, ir cedo para a faculdade, para a escola, enfim, para o trabalho, e ela acaba prejudicando toda uma sociedade que está querendo contribuir para todo um país, né? E eu acho que isso é triste de se ver hoje em dia. Infelizmente, essas situações ainda existem, né? A Polícia Militar, a Segurança Pública, a Guarda Civil estão trabalhando forte para combater esse tipo de situação, que também não deixa de ter uma atuação também de defesa civil, porque o nosso trabalho é a proteção das pessoas, é a proteção da coletividade. Então, quando esse tipo de coisa acontece, também ali você tem uma ação de defesa civil, de proteção civil das pessoas, né? Então, é triste, mas a gente precisa combater e precisa conscientizar. A população que mora no entorno daquele lugar tem que denunciar, né? A gente sabe que muitos desses pancadões são financiados pelo crime, possuem ali a exploração de menores. Então, fica aí já o pedido, viu? Para quem mora numa área vulnerável, mora numa comunidade e conhece, denuncie anonimamente, ligue para o 181, faça sua denúncia, porque isso vai ajudar as polícias a prender esses indivíduos. Por quê? Muitas vezes são poucos mentores que organizam essas festas e arregimentam uma multidão. Mas se a gente conseguir identificar esses poucos organizadores, a festa ela é debelada, a gente consegue resolver o problema. E muitas vezes esses famosos bailes funks financiam coisas erradas, né? Isso que é o principal. Tráfico de drogas, roubo de veículo, roubo de moto, isso tudo está associado. Não vai você achando, você que frequenta esses lugares, que isso não está associado, isso está associado. Isso tem dados da Secretaria de Segurança Pública que apontam que nesses espaços, e eu presenciei isso várias vezes, esses espaços eles são utilizados para a venda, para o consumo de droga, né? Muitos deles para exploração sexual de menores. Então tem uma série de crimes associados a esse espaço que estão sendo combatidos, mas precisam ser combatidos. E sempre que vem algum convidado aqui, tenente, ligado à segurança pública, ligado a esses bastidores, eu tenho uma pergunta assim que eu não posso deixar de fazer. Veio a doutora Liliane Doreto aqui, ela é delegada de São Bernardo do Campo, veio o Carlos Seco, inclusive Sim, você o conhece, ele é secretário de Segurança de Santo André, e eu sempre pergunto uma realidade muito, muito visível hoje em dia. E qual foi a principal ocorrência durante anos na PM que mais te marcou? Porque eu tenho certeza que você viveu momentos muito intensos, principalmente no policiamento, que está no dia a dia, sim, do lado da população, e eu queria saber qual foi a que mais te marcou ao longo dessa trajetória. Caramba, cara, tem muitas, mas tem relacionado a baile funk também. Me recordo que eu comandava interinamente a 3ª companhia aqui do 10º Batalhão, que fica no Jardim Rina, e nós recebemos a informação de que os organizadores iriam fazer um baile funk no fim de semana, e a gente mandou um recado, falou, ó, vocês não vão organizar, e eles desafiaram, vamos organizar. Mobilizamos o nosso pelotão e falamos, não vão realizar.
e aí fomos recebidos a tijolada, garrafada, mas não houve o baile funk naquele Natal, né? Mais uma ocorrência que me marcou foi uma ocorrência aqui no bairro do Jaçatuba, perto da Avenida Itamaraty, um roubo à residência com retenção de vítima. É um tipo de ocorrência que ela é muito marcante para a vítima. Ser sequestrado, quem já foi sabe, isso cria marcas indeléveis na pessoa, ela fica com isso no fundo da alma, sabe? Então, esse é o tipo de ocorrência que a gente recebeu informação de que uma família havia sido sequestrada, que criminosos tinham invadido uma casa, e eu cheguei ali, a gente teve que fazer toda uma coordenação, porque nós não sabíamos onde eles estavam dentro da casa. O sobrado, uma casa grande ali no Jaçatuba. Então nós fizemos o cerco, coordenamos a ação com as viaturas, fizemos a mobilização, conseguimos entrar e eu identifiquei junto com a minha equipe os indivíduos dentro do quarto, era um casal, eles estavam presos e a gente conseguiu prender esses indivíduos, foram 3, e me rendeu uma medalha, me rendeu uma láurea, né? Minha láurea de mérito pessoal do 3º grau, ela veio, nós temos as nossas láureas, elas vão do 5º ao 1º grau, né? Vai começa no 5 e vai até o 1. E a minha láurea de 3º grau, ela foi concedida em Santo André, pelo comandante do policiamento de Santo André, do batalhão à época, Coronel Bisterço, por essa ocorrência, né? Que nós tivemos êxito em libertar essa família, prender os criminosos que tinham passagens, né? A gente fala disso muitas vezes, a reincidência, e nós conseguimos prender esses indivíduos. Então essa é uma ocorrência que me marcou bastante. Sempre que eu lembro dela, eu me lembro do olho das vítimas. Eu consigo me lembrar até hoje do olho daquele casal, sabe? Da aflição ali e daquele olhar de esperança. Muitas vezes a polícia militar, ela é o fio da esperança, sabe? Para as pessoas. É o último recurso que ela tem. E eu lembro desse olhar dele, isso me marcou muito. E é engraçado, né? Muitas vezes a pessoa passa por um momento de pânico, né? Um terror que ela vive e ela nunca imagina passar por isso, né? De ter uma aflição tão grande. E eu acho que a comunicação entra nisso também, né? Total. Você, como já foi porta-voz da PM, eu imagino que você, e tenho certeza que lidou com muitos crimes, muitas situações aflitivas. Uhum. Qual que você acha que é a maior importância da comunicação junto da Defesa Civil e junto do poder da segurança? É levar orientação e prevenção. No final das contas, a comunicação ela é uma ferramenta de prevenção. Assim como o policiamento da ronda escolar, da força tática, do BAEP, da rota, tudo isso junto é uma grande engrenagem que no final das contas, o que ela quer? Quer levar segurança para as pessoas, quer proteger a população. A comunicação é uma dessas ferramentas, porque a gente consegue entrar na casa das pessoas, no cotidiano delas, porque muita gente vai ouvir esse podcast indo trabalhar, no carro, né? Indo para a escola, dormindo, ou seja, a flexibilidade hoje que a internet dá, seu programa acessa milhões de pessoas em qualquer lugar. E quando elas nos ouvem falando dessas orientações, no final das contas, a gente diminui a vitimização. Por quê? A gente vai falar aqui, com certeza o doutor Carlos falou, a doutora Eliane falou, de dicas importantes para a pessoa evitar ser roubada, não estar com o celular na mão, né? Como chegar em casa, observar o entorno da casa dela, talvez instalar uma câmera. Isso tudo, quando chega, a pessoa fala, pô, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Então a comunicação é uma importante ferramenta de prevenção, seja para crime, seja para desastres. Do desastre, sem sombra de dúvidas. Quando a gente ensina uma pessoa o que ela deve fazer quando um fio energizado cai no capô do carro dela e ela não tinha a menor ideia, ela aprende, ela não morre. Quando isso acontece, e olha que acontece, hein? E muito. Acontece com a maior frequência que a gente imagina. Ela lembra, pô, eu vi um vídeo da Defesa Civil que ensinava que eu não podia pisar para fora que eu morro. Opa! Ela toma uma reação ali e a gente salva a vida delas. Agora, quantas vidas a gente salvou, não sei. Mas com certeza a gente está salvando vidas por meio da comunicação, por meio da imprensa, da internet, das redes sociais. E, Tenente, algo muito importante que você citou, quando um fio energizado cai no capô do carro, é algo muito interessante para o pessoal de casa que está nos assistindo. O que deve ser feito? É uma pergunta importante. Gente, nós temos vários riscos urbanos, Gusta, vários. Em dias de chuva forte, né, de vendaval forte, e olha, cada vez mais os eventos climáticos estão mais extremos. Gusta, quando eu cheguei na Defesa Civil há 4 anos atrás, nós não falávamos em rajadas de vento de 100 km por hora em São Paulo. Era impensável, tá? Os ventos mais fortes eram 70, 80 por hora. Em 2023, nós tivemos rajadas de 103 km por hora na capital. Derrubaram quase 500 árvores. A população ficou um mês sem energia. Aí em 2024, renovou, foi para 105 km por hora. E o ano passado foi para 107. A cada ano a gente aumenta esse evento extremo. E a gente está falando de ventos que arrancam árvore na raiz. Caem sobre imóveis, sobre ônibus, sobre pontos de ônibus. Nós perdemos uma família em Bauru que a árvore caiu em cima do ponto de ônibus. Matou a mãe e a criança.
Num ponto de ônibus, a pessoa tem num ponto de ônibus esperando o ônibus para ir trabalhar, cai uma árvore em cima do ponto, cai na cabeça dela, mata ela. Percebe os riscos. Então existem vários riscos urbanos associados ao evento do clima. Um deles é o fio. Então, para a pessoa entender, você está dirigindo o seu carro, cai uma árvore sobre a rede elétrica e o fio cai no carro. Fala, energizado. Sabe quantos volts aquele fio carrega? Até 13.000. Na tomada aqui da nossa casa, são 127 ou 220 volts. Já mata. Se você meter o dedo na tomada, ela vai morrer. Imagina 13.000. Então a pessoa, ela tá dentro do carro, ela, a família, o filho, o desespero bate, porque o fio ele começa a chicotear e começa a sair faísca. Quem já viu na internet aí os postes dando curto, aquilo é desesperador. A tendência natural é pôr o pé para fora, é abandonar o carro. E aí vem a dica, não façam isso. Então se você tiver no seu carro, caiu um fio energizado sobre o veículo, por mais desesperador que seja, coloque as mãos no volante, pegue o celular, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e espere. Não deixe sua família sair. Porque se você colocar o pé para fora, Augusto, o que acontece? Ela fecha a corrente. Um pé no chão e um pé para dentro, o pé vai funcionar como se fosse um terra. Então ele vai aterrar a energia vai entrar pelo seu corpo vai conduzir a rede elétrica para dentro do corpo. Imagina 13.000 volts entrando no corpo. Nossa senhora. A pessoa vai morrer na hora. A pessoa vira churrasquinho, né? Exato. Então aí a gente pede essa orientação. Não sai. Agora tem um detalhe. Se o carro começar a pegar fogo, aí tem que sair. E tem um jeito certo de sair. Vai abrir a porta, vai pisar com os 2 pés no chão e vai levantar. E vai ficar com os 2 pés plantados e vai arrastar os pés sem erguer os pés do chão. Vai sair arrastando os pés até se afastar por 10 metros. 10 metros é área segura. Aí depois de 10 metros ela pode sair. Mas não saia do carro com um pé só. Dê um pulinho e salte com os 2 pés plantados no chão. Dica importantíssima. Então você, galera, espero que ninguém passe por uma situação dessa tão aflitiva, tão chata, mas caso venha acontecer, né, nós temos que saber de todas as dicas aí, principalmente do nosso querido Tenente Maxwell, que está à frente da Defesa Civil. E aqui no programa do Gusto, Tenente, nós temos dicas de segurança também. Você sabia dessa? Não sabia, né? Não sabia. Então, galera, você aí de casa que tá visando a segurança da sua família e dos seus entes queridos, eu tenho certeza que você aí de casa já sabe do que eu tô falando. RB Blindagens. Então, segurança lado a lado com você e sua família. Pega essa dica. Galera, o programa do Gusta tá nivelado agora com o Tenente Maxwell, porque visando segurança, defesa civil e blindagem, aí a gente tá parceiro, né, Tenente? Fala aí. Com certeza, acho que são ferramentas importantes, né? Tudo que a pessoa puder utilizar para melhorar a segurança dela. Agora tem um detalhe para blindagem. Quando a pessoa está com o carro dela transitando no trânsito, ela pode se enfrentar um alagamento. O carro pode entrar no alagamento. A dica mais importante é jamais enfrente ruas alagadas. Para você ter uma ideia, Gusta, 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa. Uma lâmina d'água de 15 centímetros, na altura do tornozelo. Mais ou menos meia régua, né? Meia réguinha. A força da água numa enxurrada, ela leva a pessoa embora e a pessoa vai cair dentro de um córrego. Ok? Tá. Então não pise na água, em hipótese nenhuma. E o carro, você sabia que 30 centímetros de água já leva um carro embora? Metade da roda. Caramba, não sabia. Já tem força para arrastar. Nós temos imagens que mostram SUVs, carros grandes, sendo levados para dentro de uma correnteza. Aí, o que acontece? Se a pessoa ficar presa no alagamento, ela vai precisar subir para o teto do carro. Porque se ela ficar dentro do carro, a água vai invadir o carro e ela vai morrer afogada. Então ela tem que sair para o teto do carro. Só que para ela sair para o teto, o vidro tem que estar aberto. Se o vidro for blindado, ela não consegue quebrar. Então vai uma dica aí para quem tem veículo blindado. Se você ficar preso no alagamento, por favor, abra os vidros do seu carro. Ah, mas vai chover dentro do carro, não importa. Se você já entrou no alagamento, a água está subindo, tá? Você olhou, você viu que a água está subindo. Você vai precisar sair pela porta para subir no teto e segurar no teto. Se você não abrir o vidro e der pane no módulo do carro, você não vai conseguir quebrar o vidro. Você não vai ter nada que você quebre. Então, abra os vidros. Para quem não tem vidro blindado, tem 2 formas de quebrar o vidro caso ele enrosque,
caso ele queime. Porque o que acontece? A chuva vai queimar o módulo do carro, não vai funcionar a parte elétrica. Então ela vai usar a fivela do cinto, aquela parte metálica, você vai dar uma batida no vidro do carro com a fivela, ou você vai tirar o encosto do carro e vai quebrar o encosto do carro utilizando as pontas de metal que ficam no vidro. Mas lembrando, carro que não é blindado. Quem é blindado tem que abrir os vidros, do cinto não vai quebrar. Não vai. Inclusive quebrar. eu vi, você citou essa possibilidade de quebrar com a fivela do cinto, eu estava na internet navegando e eu vi uma cena dessa. A pessoa foi ensinar como é que se tratando de uma situação dessa, como é que ela quebrava o vidro, e ela quebrou com a fivela. Mas só que tem todo um preparo, ela tem que se acalmar primeiramente e não se machucar, porque muitas vezes pode vir os estilhaços de vidro e a pessoa acabar sofrendo algum acidente. O ideal é você bater olhando para o lado contrário, você bate na ponta do vidro, na parte mais baixa do vidro, dá uma batida forte, bate tantas vezes até que o vidro quebra. Aí você vai poder sair. Por que não pode ficar dentro do carro? Porque a água vai invadir o carro. Se a pessoa ficar dentro, ela vai se afogar. Então ela sai pela porta, senta no teto do carro e fica ali. Os bombeiros vão chegar e vão resgatar. Isso é uma dica importante, viu? Esse ano, no verão, já tivemos muitos alagamentos e nós temos imagens de pessoas que saíram para o teto e sobreviveram. E já tivemos caso contrário, gente que não saiu, infelizmente, caiu no córrego e foi levado. Nós já tivemos 21 mortes esse ano provocadas pela chuva, 21. E lembrando, estamos no comecinho do ano, hein, Tenente? Começo do ano. No começo do ano. Dessas 21 mortes, 11 foram pessoas arrastadas por enxurradas. Então, mais um apelo aqui, não entre nessas áreas alagadas. E, Tenente, agora falando um pouquinho de defesa civil, muito se ouve falar da defesa civil, claro, mas pouco se explica muitas das vezes. O que a defesa civil realmente faz? Qual que é a eficiência dela no dia a dia das pessoas, principalmente em dias de chuva, né? A defesa civil é um órgão que foi criado há 50 anos, inclusive esse ano a gente completa 50 anos de criação, e o nosso papel é proteger as pessoas dos desastres. Os desastres, Gusta, podem ser tanto os provocados pela natureza quanto pelo próprio homem. Por exemplo, uma barragem, rompimento de uma barragem. Foi o homem que construiu a barragem. Uma usina nuclear de Angra, pode, se ela explodir, foi o homem. A queda de um avião, não foi a natureza que fez o avião. Foi o homem. Então, foi o homem. Então existem dois tipos de desastres. Aqueles provocados pela natureza, um terremoto, um vulcão, um deslizamento de terra, uma inundação, ou os provocados pelo próprio homem. A Defesa Civil trabalha para proteger as pessoas desses desastres. Então o nosso papel é fazer o mapeamento desses riscos, identificar os riscos e fazer medidas de prevenção para esses riscos. Então a gente faz obra, a gente compra viatura para equipar os municípios, caminhão-pipa, a gente trabalha na prevenção a incêndios, a gente trabalha levando educação para as escolas, ensinando as crianças como elas devem se comportar num dia de chuva forte, queda de raio. Sabia que o Brasil é o lugar que mais cai raio no planeta Terra? Era o Brasil. Numa tarde chuvosa em São Paulo, só na capital, podem cair mais de 1000 raios. Eu tava vendo uma notícia dessa, inclusive outro dia eu tava vendo no G1, e aí falaram em uma dessas chuvas recorrentes na capital, principalmente, acho que, se eu não me engano, deram 700 raios, 700 a 1000 raios em pouco tempo, em poucas horas, são quase 1000 raios caindo em São Paulo. Então a gente leva essa orientação, prevenção, e a gente atua também na resposta. Então, quando algum bairro é atingido, a gente leva ajuda humanitária. Cesta básica, colchão, cobertor, monta abrigos para acolher as pessoas e alerta, os alertas pelo celular, que a gente lançou agora ano retrasado, 2024. A gente está alertando, com certeza, todo mundo que está assistindo a gente aqui já recebeu um alerta no celular. Nós temos, aliás, está convidado para ir lá conhecer. Que honra, que honra. Nós ficamos no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado, lá no bairro do Morumbi. Lá nós temos um centro de gerenciamento de emergências, onde os nossos meteorologistas utilizam radares, satélites, para monitorar a chuva no estado. E conforme a chuva vai avançando, por exemplo, chegou chuva em São Bernardo, a gente sabe a hora que a chuva vai chegar e já manda o alerta no celular das pessoas. Para quê? Para as pessoas se protegerem destas chuvas. No dia que tiver uma chuva, Tenente, eu vou querer estar lá. Boa, você vai ver a gente... Eu vou querer acompanhar e ver você enviando os alertas, porque Boa. Isso é muito legal, né? Muitas vezes a gente vê a cautela e o cuidado que a Defesa Civil tem, né? Em orientar, em mandar, muitas vezes antes da chuva. E isso a pessoa pode se preparar, já ir para um local seguro, já ir para sua residência e ficar num local que realmente ela não vai ter nenhum problema futuramente. Esse é o objetivo. Quando a gente manda o alerta, o que a gente quer é que as pessoas fiquem num local protegido. Então, começou a chover, 15 horas, às 3 horas da tarde, começou a chover na região do ABC, por exemplo.
Então a gente sabe que a chuva vai chegar daqui meia hora, a gente manda o alerta e é o tempo que as pessoas têm para, como você falou, chegar em casa, porque pelos equipamentos que a gente tem de tecnologia, a gente sabe que a chuva vai ficar uma chuva forte, que vai alagar. Inclusive esse verão nós tivemos alagamentos em Santo André, o centro de Santo André ficou alagado, São Bernardo. Aí as pessoas falam, poxa, mas falta obra. Tudo bem, nós sabemos disso. Ainda há muito a avançar, né? As prefeituras, o próprio governo do estado, o governo federal, investir em obras, mas muito tem sido feito. O governo de São Paulo já investiu mais de 2 bilhões de reais em obras de combate à enchente. Aqui em São Bernardo foi construído o piscinão de Jaboticabal, ali perto do bairro do Taboão. Esse piscinão foi inaugurado agora, no final do ano de 2025. Já está evitando enchentes ali no bairro do Taboão, que era um bairro que comumente enchia, perto da Anchieta, da rodovia Anchieta. Esse piscinão já está funcionando. Então o governo tem investido. Em Franco da Rocha foram inaugurados 4 piscinões. Mas veja, o que está acontecendo? Só para você ter uma ideia, São Bernardo do Campo recebeu, algumas semanas atrás, Gustavo, em apenas 3 horas, a chuva de metade do mês. Tem noção disso? Choveu em 3 horas, o que era para chover em 15 dias. Não tem cidade que aguente. E aí alaga o centro, alaga alguns bairros. Então é realmente importante a pessoa acreditar no alerta, porque quando a gente manda, a gente está falando, olha amigo, você está na rua, sai daí, porque vai alagar, vai subir a água. Você que mora em área de deslizamento, pega Mauá, Jardim Zaira, tem muita área de morro, muita área de encosta. Inclusive a gente instalou uma sirene no Zaira, na Vila Macuco. A Defesa Civil está colocando sirenes agora, Augusto, em áreas de risco, aqueles equipamentos como a corneta de som, que a gente dispara uma mensagem para o morador. E a gente colocou aqui em Mauá, investimento do governo do estado, R$500 mil, aqui na Vila Macuco. Ali teve acidente, tá? Em 2019 morreram pessoas ali. Teve um desbarrancamento, pessoas morreram. Foi um local escolhido exatamente por isso, porque é um local de risco. E agora a gente tem todo um sistema de monitoramento para alertar essas famílias quando tem chuva forte chegando. Qual é o objetivo? Proteger a vida delas. E, tenente, infelizmente, hoje em dia se vê muitas tragédias acontecendo no dia a dia das pessoas e nós vivemos um momento meio atípico com as chuvas, como você disse, choveu em um dia o equivalente a 15 dias. E eu queria saber qual que é o principal erro. Você citou as áreas de deslizamento. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem nesses dias atípicos, de muita chuva, de muitos raios, que elas estão perto dessas áreas de risco? Porque muitas vezes a pessoa, não é que ela nem não sabe o que fazer, ela nunca foi instruída nunca foi ensinada a isso. Ela nunca foi ensinada, ela nunca teve a oportunidade, então não tem como ela saber que erro que ela mais pode vir a cometer. Nosso país não é acostumado com desastres. Existe uma história que circula assim, o Brasil não tem desastre. Tem sim, gente. Claro, a gente não tem desastres como o Japão, né, os furacões dos Estados Unidos, ok. Mas nós temos sim, aqui na região do sudeste e sul do país, olha Rio Grande do Sul em 2024, que aconteceu o estado inteiro embaixo d'água. Olha São Sebastião em 2023, olha Juiz de Fora agora. Mais de 70 mortes em Juiz de Fora. Então nós temos desastres sim. E muitas vezes a pessoa negligencia. A gente ainda vê gente nadando no alagamento, brincando na água. Construindo casas naqueles morros que, infelizmente... A pessoa não mora ali porque ela quer. Exatamente. Ela mora porque muitas vezes ela não tem para onde ir, mas é um risco. É um risco ela que ela tá pondo a família dela numa área de risco. E um risco de vida, né? Infelizmente ela tá botando a família dela em risco e ela mesma. Ela também. A pessoa que constrói a casa em risco. A gente sabe, a questão habitacional no Brasil é um problema real, mas não é de hoje, é de muitos anos. As pessoas não moram em áreas de risco porque querem, moram porque precisam, não tem onde morar, moram ali. Tanto que o governo do estado tem investido muito em conjuntos habitacionais construídos em áreas adequadas. Mas há muito a se fazer ainda, é claro. Então, para quem mora nessas áreas de risco, a gente tem orientado, treinado, feito simulados. A gente faz treinamentos com essas pessoas nessas comunidades, como que eu falei, na Vila Macuco, aqui em Mauá, para ensinar como eles devem agir, qual rota de fuga, como evacuar a região antes do deslizamento acontecer. Agora, qual que é um dos principais erros? O principal erro é negligenciar, é não acreditar no alerta. Infelizmente, como eu disse, 11 pessoas morreram este ano, este verão, porque entraram na enxurrada e foram levadas. É claro que a pessoa não tem culpa disso. Como você falou, muitas vezes é por falta de conhecimento, de instrução, mas então o principal erro é não acreditar. A gente precisa acreditar que sim, pode acontecer comigo, pode acontecer com a minha família,
eu preciso dar atenção para os alertas da Defesa Civil e preciso seguir a Defesa Civil nas redes sociais. Vou fazer meu merchan aqui, hein? Inclusive, eu vou pedir também pro pessoal da equipe de produção colocar o Instagram do Tenente, porque ele pode sanar qualquer dúvida nas redes sociais dele. Olá. E, Tenente, você pode responder no direct as pessoas que têm alguma dúvida e explicar melhor, né? Podem mandar para o Tenente Maxwell, né? @Tenente Maxwell. Podem mandar no @Defesa Civil SP também, que é o nosso Instagram, né? Tá projetado o meu, se o pessoal puder projetar aí o @Defesa Civil SP também, pode projetar para a gente poder, é claro, levar essas orientações. Mas é isso, o mais importante é a prevenção. Com prevenção a gente salva a vida das pessoas. Legal, muito legal saber disso e legal saber também que você tá muito inserido no dia a dia das pessoas, né? Em querer o bem, em querer resolver e solucionar os problemas. E voltando um pouquinho aos fios energizados, por exemplo. O que a pessoa pode fazer para evitar se colocar numa situação de risco dessa? Porque muitas vezes chega o alerta, mas a pessoa está longe. Onde é que ela deve se abrigar? Caso ela esteja longe de casa, Boa caso pergunta. ela esteja dentro do carro, o que ela pode fazer? Bom, dias de chuva forte, tô transitando, não paro o meu carro perto de uma árvore, gente. Então, árvores em dias de chuva forte não são locais adequados para você ficar do lado, porque você não sabe a saúde da árvore. E aí a árvore pode estar uma árvore já com cupim, uma árvore debilitada, e pode cair essa árvore sobre o seu carro. Então não pare o carro e fique dentro do carro do lado de uma árvore. Não fique a pé do lado de uma árvore. Não pare do lado de antenas, estruturas de metal, porque o vento derruba também. Tá? Outra dica importante, não fique parado apoiado em muro. Se a pessoa está chovendo, ela fica atrás do muro. Nós já tivemos 3 mortes esse ano por queda de muro. O muro cai e a pessoa está do lado, o muro cai sobre a pessoa. Olha que morte. Você fala, a pessoa morreu porque o muro caiu em cima dela. Mas são pequenos cuidados que salvam vidas. Aí você vai me perguntar, tá bom, Tenente, onde que é seguro então? O ideal é a pessoa ficar dentro de um imóvel, uma edificação, uma casa, um comércio, vai para dentro de um shopping. Tô na rua, começou a chover forte e recebi o alerta da Defesa Civil, entra num comércio, fica ali, espera a chuva passar. Entra num terminal de ônibus, entra no shopping, ou se tá na sua casa, fica. Se tá no trabalho, fica. Dentro de uma laje, embaixo de uma laje, é o local mais seguro, né, para você se proteger de alagamento, de queda de árvore. Porque se você está dentro do carro, do lado de uma árvore e ela cai, o fio cai em cima do carro e você está lá dentro. O ideal é não estar nesses locais. E, Tenente, muito se fala também de incêndios, né? Sim. Porque, principalmente... Período da estiagem, a gente tem. Exatamente. Isso acontece muito. Muita gente fala que o incêndio surge do nada. Não. Mas ele pode surgir de uma bituca de cigarro, enfim, de alguma faísca. O que fazer para evitar essas tragédias e que dica você dá para a população dessas grandes tragédias para serem evitadas? Gusta, nós temos 2 grandes períodos aqui no estado de São Paulo, climaticamente falando. No verão, de dezembro a março, chove, e chove forte, historicamente. E de junho a outubro, seca. Chove pouco, calor, né? A gente tem um inverno e um outono muito seco aqui no estado, principalmente no interior. Eu sei que você alcança a galera lá de Barretos, né? Seu programa com certeza tem alcance ali, pessoal de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Quem está acompanhando a gente sabe do que eu estou falando. Essas regiões tem muita plantação de cana-de-açúcar, muita usina e pega fogo. Mas não é só lá não. Aqui na Grande São Paulo pega fogo. Pega fogo no Parque do Carmo, aqui na Zona Leste. O ano passado pegou fogo, ficou 3 dias queimando o Parque do Carmo, aqui em Itaquera. E para apagar isso aí, por quê? Balão. Caiu um balão no meio do parque e começou a pegar fogo. Negligência da pessoa que soltou o balão, negligência, né? E ainda é proibido e a pessoa crime não ambiental. aprende, não aprende Crime isso. ambiental, multa de R$1.000 a R$3.000, detenção de 1 a 3 anos e o pessoal insiste nessa prática. Então, quais são as principais recomendações? Tem um estudo da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, de 2023 esse estudo. Eles concluíram o seguinte: de 10 incêndios, 9 foram provocados por um homem. Essa coisa de, foi natureza que provocou. Apenas 10%. 90% dos incêndios começaram com alguém indo lá e tacando fogo. Quais são as principais práticas? Primeiro, balão. Então o cara solta o balão. O balão, ele é uma fogueira ambulante, Gusto. Aquilo ali vai indo, cai em cima de casa, hospital, cai em cima de avião, cai no aeroporto. No aeroporto de Congonhas tem imagem de avião caindo, o balão caindo em cima do avião. Então é um perigo. Balão. 2, o pessoal queimar lixo. Só umas folhinhas aqui no meu quintal, vou tacar fogo. Não, vou queimar só esse sofá velho. Não pode. 3, produtor rural. Tem muita gente que ainda produz o produtor rural muito caseiro ali, muito amador. O
pessoal ainda limpa o terreno, ao invés de fazer a roçada do terreno, ele taca fogo. Gente, isso é um problema, porque o fogo sai do controle. E o último é a bituquinha de cigarro, né? Aquela é despretensiosa, tô aqui, pá, joga a bituquinha pra fora do carro, vai embora na rodovia, tu não viu o que tu fez. Foi embora, quando olhou pra trás lá, o fogo que chegou. Por quê, gente? Gusta? E eu acredito que é o mais comum também, Mais né, comum, tenente? mais comum. Quando tá seco em São Paulo, a umidade do ar cai muito. Eu não sei se isso tem, viu? Renite, sinusite, alergia. Quando fica muito seco, aumenta muito as doenças do trato respiratório, né? Aquele pessoal que sofre de renite, sinusite, faringite. Esse tempo seco, o mato fica... Se você olhar para ele um pouquinho mais forte, ele pega fogo. Porque ele tá muito esturricado, muito seco. Então essa bituquinha ali, ela cai ali, ela fica queimando, a pessoa foi embora, o fogo começa, ninguém viu, o fogo espalha, invade as propriedades rurais e vai embora, e aí é um incêndio. E aí você quer saber o que acontece? Eu vou falar uma coisa agora, eu vou soltar um gatilho, que quem tá acompanhando vai falar, caraca, não é verdade? O fogo pega a rede de transmissão elétrica, essas redes, sabe essas antenas que você vê cruzando? Sim. Rede de transmissão, derruba a rede, uma cidade inteira fica sem luz. Aí corta a aula, as empresas param, os hospitais param, a água para porque o abastecimento é movido a energia elétrica, porque no interior o bombeamento da água é movido a energia. É um caos. Esses incêndios, fumaça, fuligem, animais morrendo, mortes provocadas por incêndio. Então é realmente um problema. E aqui em São Paulo a gente tem uma operação, que é a Operação São Paulo Sem Fogo. A gente começa ela em junho, mas antes disso a gente já inicia o treinamento. Posso convidar a galera? Claro, fica à vontade. 1º de abril estaremos em Santo André fazendo treinamento de capacitação para os agentes municipais. Você está convidado. A gente vai mandar aqui para você o endereço, a gente está fechando o local ainda que vai receber o treinamento para toda a Grande São Paulo. 39 cidades da região metropolitana vão receber um treinamento para lidar com o período da estiagem. E a gente não apenas treina, a gente traz equipamento. Todos os municípios da Grande São Paulo vão receber capacete, bota, luva, abafador, são equipamentos que a Defesa Civil usa para combater esses incêndios. Nós estamos equipando as defesas civis, formando uma grande brigada de incêndio para combater a população. Eu tenho certeza que você não sabia e quem está em casa também não sabia. Por isso que eu agradeço a sua nos trazer aqui para a gente poder falar isso com a população. E galera, o programa do Gusto, além de conteúdo e qualidade, ó, acabaram de receber um convite do querido Tenente Maxwell, então tenho certeza que vocês vão querer estar presente nesse evento maravilhoso e eu vou divulgar no meu Instagram também, quando tiver o endereço, você me passa e aí a gente faz uma collab legal para atingir o maior número de pessoas. E antes da gente continuar nosso bate-papo, eu tenho outra dica pro pessoal de casa. Eu tenho certeza que você volta com fome para casa, né? Depois de um dia tão cansativo, árduo, né, de tanto trabalho. Então, você de casa que está procurando o melhor lugar aqui na região do ABC para comer, você precisa conhecer o Quintal Del Carmen. Lá tem tábuas maravilhosas de carne, aquele famoso flat iron. Eu sou carnívoro, viu? Eu adoro uma carninha mal passada, então vale muito a pena conhecer, então pega essa dica. Galera, não vou mentir, fiquei com água na boca depois desse VT. Depois, ó, daqui das gravações eu vou querer comer lá no Quintal Del Carmen, viu? Com o pessoal, que eu tenho certeza que vai estar uma festa lá, porque lá é um ambiente super agradável e comida de qualidade, né, Tenente? Fala aí. Comida legal. Boa. Pô, churrasco, quem não gosta de churrasco? Pô, a melhor comida... Não, tem gente que não gosta, pelo amor de Deus, vou ofender. Tem gente que não gosta, mas normal, a maioria das pessoas gosta. A maioria gosta, inclusive eu sou fascinado por um churrasquinho, aquela carninha mal passada, então vale muito a pena conhecer. Sigam eles nas redes sociais que eles são os melhores. E, Tenente, continuando um pouquinho o nosso bate-papo, inclusive ontem eu estava vendo uma notícia sobre crise hídrica. E nós corremos um risco sério de realmente ficarmos sem água. Sim. O que a população já deveria estar fazendo para evitar situações tão desagradáveis quanto uma falta d'água, né? Algo assim muito, muito chato. Nós temos que entender o que está acontecendo, tá? Nós já estamos vindo há 2 anos seguidos com menos chuva do que deveríamos. Aí as pessoas vão falar, mas tá chovendo pra caramba, você tá vindo aqui falar de dica de prevenção à chuva. Mas não tá chovendo onde precisa. Que são nos mananciais, não tá chovendo nos pontos de captação do Cantareira. E aí não é culpa nossa, é da natureza, entendeu? Chove no local onde não deveria chover,
que é nos pontos de captação. E aí, com isso, a gente precisa ter um plano de conscientização da população. Então, você que está aqui, para a gente não ficar sem água, principalmente no período da estiagem, economize. Gusta, são medidas simples. Vai escovar o dente? Fecha a torneira. Não fica usando a mangueira para lavar o quintal. Vai tomar banho? Fecha a torneira do chuveiro lá para se ensaboar. Então, são medidas simples, mas todo mundo tem que fazer. Identificou algum vazamento na rua? Liga, denuncia para a empresa lá. Né? A gente também tem que fazer esse trabalho. Ah, mas, Tenente Maxwell, eu economizo, mas meu vizinho lava o quintal. Eu vejo ele lavando o carro com água lá. Denuncia, liga para o 153 da prefeitura. Denuncia porque existe a fiscalização de posturas municipais. Algumas prefeituras já estão fazendo um decreto punindo essas pessoas, né? Fazendo advertências, fazendo dívida ativa do município. Por quê? Porque a água é um bem comum e ele é um bem finito. Vai achando você que tem água na torneira, não acaba. Acaba. Até o dia que se abrir não sai nada. Então, bora economizar, bora todo mundo junto. E o governo está fazendo a parte dele, viu? A Defesa Civil, Gusta, tem um kit. Quando a prefeitura decreta a situação de emergência, a gente leva caminhão-pipa, água potável, cisterna, a gente dá um apoio para as prefeituras para combater a crise hídrica. Mas antes de precisar desse apoio, o ideal é todo mundo economizar. E, Tenente, algo muito importante que eu acho que vale a pena você falar para o pessoal de casa são os números. Os números aí do acionar. Bombeiro, Certo. Enfim, polícia, porque muita gente não lembra os números e na hora do desespero acaba... Liga errado, é isso aí. Liga errado, acaba acontecendo alguma tragédia, então eu vou pedir para você deixar os números corretos aí para o nosso telespectador. Vamos lá, polícia militar, situação de crime, está sendo roubado, um sequestro, viu uma atitude suspeita na sua casa, está lá na sua casa, viu alguma coisa estranha, um carro parado, indivíduos estranhos, 190, polícia militar 190. O pessoal está passando mal súbito, queda de pressão arterial, SAMU, Serviço Municipal de Atendimento de Urgência, vai ligar 192. Fratura, queda, caiu da escada, caiu da laje, acidente de trânsito, bombeiro, resgate, 193, incêndio, 193, bombeiro. Defesa Civil, problema na estrutura do seu imóvel, um deslizamento de terra, uma queda de árvore, 199. Então vou recapitular, 190, 193 bombeiro, 190 PM, 193 bombeiro, 192 SAMU e 199 para a nossa Defesa Civil. Então, galera, eu tenho certeza que você já pegou o papel e a caneta aí na sua casa, anota todos esses números porque vale a pena, porque infelizmente na hora do desespero. Nós estamos sujeitos a qualquer situação, né? Isso aí. Infelizmente, situações de assalto, de incêndio, deslizamento, no caso da Defesa Civil, que trabalha muito forte nessa situação. Então, vale a pena vocês ficarem atentos e guardarem todos esses números e desejo que nunca aconteça, que não precise, mas vale a pena vocês saberem. E, Tenente, uma curiosidade minha agora, pessoal. Como é que é essa loucura de conciliar vida pessoal, trabalho? Porque eu imagino que, principalmente em dias de chuva, é uma correria, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso daí? Cara, o que a gente faz é tipo um sacerdócio, Augusto. A gente é servidor público, né? E a gente entende que é uma missão, sabe? Na Terra, todos nós, né? Temos que ter uma missão. Deus tem um propósito com a gente aqui. Cada um, você, eu, o pessoal que está aqui no estúdio. Todo mundo vem para essa Terra aqui com uma missão. A nossa vida é finita. A gente nasce e morre. E o que a gente faz entre nascer e morrer é o que define quem a gente é. Então, eu decidi servir, eu decidi ajudar as pessoas, usar talvez a habilidade, o dom que eu tenho de falar, para comunicar. Então, muitas vezes a gente sacrifica a família, né? Mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, Priscila, minha filha Larissa, né? Que tem 6 aninhos, vai fazer 7 anos agora. Muitas vezes eu fico ausente, não vou em aniversário, não vou em aniversário da mãe, do pai, da sogra, do sogro, da filha, não vai na reunião da escola, porque está lá no gabinete de crise, está indo apoiar as famílias em São Sebastião, está 15 dias no Rio Grande do Sul, como tive que ficar, não só eu, todos os agentes de defesa civil. Então, assim, não é fácil conciliar, a família entende, tem hora que não entende muito, tem hora que a Priscila fica brava lá, né? Mas ela percebe que é uma missão, né? No fundo, eu sei que ela sabe disso, e é uma missão, a gente vai seguir até enquanto tivermos nessa missão, depois outros vêm, a gente passa o bastão, outros seguem, mas no fundo, como eu te disse, o que a gente faz é ajudar as pessoas. E o que não falta é gente para ser ajudada. Então é um trabalho realmente de sacerdócio e a gente entende essa missão e segue com ela até quando for o momento de passar o bastão adiante. E é muito legal ver pessoas que realmente gostam do que faz, que executam com primor o trabalho, e você é uma dessas pessoas. Então é muito, muito feliz tê-lo aqui nos estúdios do canal ABC. E o programa do Gusta, Tenente, é igual você na Defesa Civil. Várias dicas você dá no seu Instagram, principalmente. Aqui eu também dou dica. Você volta com fome e cansado também do trabalho, não volta? Opa!
Então você aí de casa que está buscando comprar, vender ou alugar um imóvel, você está atrás da imobiliária mais tradicional aqui da região do ABC, Pantera Imóveis. Então pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história. E, Tenente, é o que eu falo sempre nos episódios com o Carlos, eu falei isso, com a doutora Liliane, enfim, em todos os episódios eu falo que aqui no programa do Gusto eu sempre fico com vontade. Eu sempre saio com vontade de comprar uma BMW, de blindar na RB Blindagens, de comemorar no Grupo Sterce e de comprar um imóvel na Pantera Imóveis, porque eles são tradicionais aqui na região do ABC, são os melhores. Então você aí de casa que está buscando comprar, vender ou alugar um imóvel, procura eles, que eles são os melhores. E, Tenente, voltando aqui, quero que você deixe uma dica para o pessoal de casa sobre conscientização, defesa civil e um overview geral, um panorama geral para toda essa população e para todos esses telespectadores que estão nos assistindo. Bom, a dica principal é que você proteja você e sua família. O bem mais precioso que você tem é a sua vida. Então não se exponha a riscos desnecessários. Vai para a praia, curtir, começou a chover, sai da faixa de areia. Não fica lá, não fica tentando aproveitar o último minuto. Tá no trânsito, começou a chover, deixa seu carro, o carro você recupera. Não tenta enfrentar a força das águas. Mora numa área de risco, tem sinais de deslizamento de terra, abandona o imóvel. Se deslizar depois o governo, a gente vai dar um jeito de te ajudar com o imóvel, mas protege a sua vida e protege a vida da sua família. E saiba, a Defesa Civil é um órgão de proteção da sociedade. A gente trabalha abnegado, eu quero render aqui a minha homenagem a todos os mais de 5.000 agentes de defesa civil do nosso estado de São Paulo, né, dos nossos 645 municípios, as nossas 7 cidades do Grande ABC, as nossas 39 cidades da Grande São Paulo, as nossas cidades de todo o estado, um time abnegado que trabalha em prontidão para proteger a vida de todo mundo. Então, conte com o nosso trabalho, em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil pelo número 199 e siga as nossas redes sociais lá pelo @Defesa Civil SP para ficar por dentro de todos os alertas e de todas as orientações da Defesa Civil, Gusta. E, Tenente, eu fiquei curioso porque você já fez várias participações em televisão, inclusive no programa do Datena. Como é que é fazer participações tão incríveis assim e muitas vezes não combinadas, né? Que o Datena, no ar, ele liga e fala, Tenente, e aí, qual que é a situação atual? E você citou isso em uma das nossos bate-papos anteriores, que agora você já tá mais esperto, né? Agora ele liga. Quando o Datena liga, você já tá de prontidão. O Datena é um grande amigo, né? Um cara, é uma pessoa que a gente admira, um profissional gabaritado no nosso país. E ele liga direto, né? Antes ele botava a produção para ligar, dá para entrar ao vivo daqui 5 minutos do Datena. E aí depois, num determinado momento, ele começou a ligar direto. E aí nas primeiras vezes alô, e já tava no ar. Aí eu falei, não, agora eu já tô ligeiro com você, viu, Datena? Eu sei quando você liga, já tá plugado no ar, agora eu já atendo como se eu estivesse ao vivo, né? Mas por que a gente faz essas entradas, Gusta? Porque é importante, a gente aproveita a mídia, né? Sua audiência. Quantas pessoas eu não tô acessando aqui? Milhares, milhões, esse vídeo vai ficar gravado eterno na internet, você entendeu? Isso aqui vai alcançar e vai Tenha certeza disso, que eu vou falar olhando no seu olho. O seu programa está salvando vidas, não tenha dúvida disso. Essas dicas que nós demos aqui, muitas pessoas ouviram, internalizaram e vão se proteger. E nem eu nem você vão saber. Entendeu? Quem salvou a vida. A não ser que a gente peça para escrever nos comentários, né? Comente aqui. Galera, fica à vontade, inclusive. É sempre um prazer ter o feedback do pessoal de casa. Isso é muito importante. Então vocês sintam-se à vontade de dar feedbacks positivos, comentários, e as dicas do pessoal de casa sempre são muito importantes. Não, é legal o pessoal comentar, fica aqui, eu tô até invadindo a pauta desse programa, pelo amor de Deus. Você pode ficar à vontade, você é de casa já, Tenente. Mas o pessoal comentar, se já aconteceu com ele. Às vezes o pessoal fala, já aconteceu comigo, já fiquei preso no alagamento, não sabia o que fazer, minha mãe, meu pai, já caiu um fio energizado. Você vai ver, a galera vai comentar. Então essas dicas salvam a vida das pessoas. Então quando a gente entra nas entrevistas, com o Datena, com o Bate, com o Marcão do Povo, com o Gotino, enfim, com todo esse pessoal da TV, a gente está no final chegando na casa das pessoas, levando orientação, levando proteção e salvando a vida dela. Mas aproveitar e mandar um abraço pro Datenão, nosso grande amigo. Datenão, um abraço. Eu já tive a oportunidade de cruzar com ele algumas vezes, junto do Edu Guedes, inclusive. Grande parceiro também. Ele é incrível. A gente, inclusive, já fica aqui, a gente já tá combinando de ir no programa do Edu. Nós vamos fazer lá no programa do Edu, já tô dando spoiler aqui, o Edu vai ficar bravo. O pessoal de casa vai adorar. Nós já estamos programando aqui com a produção dele pra gente ir lá no programa do Edu para poder fazer exatamente isso aqui, levar dicas, levar orientações para a população. Vai ser fenomenal e o Edu é uma pessoa ímpar. Eu só não sei cozinhar, ele ainda não me ensinou isso, mas tudo bem. Vamos ver se ele me ensina alguma coisa lá no dia. Edu, por favor, um ovinho assim, eu até me arrisco a fazer, mas aí uma culinária mais requintada eu vou pedir para você me ajudar.
E Tenente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nosso horário Acabou. tá se encerrando. Gostaria de mandar um beijo pro pessoal de casa e tem algum recado final assim do programa? Mandar um abraço para todo mundo. Obrigado você que ficou até o final aqui acompanhando, né? Quase uma hora de conversa. Eu tenho certeza que você saiu daqui aprendendo muita coisa. E se ficou com alguma dúvida, manda nosso no direct lá que a gente vai ter prazer em esclarecer. E galera, siga o Tenente em todas as redes sociais, siga a Defesa Civil, que é sempre muito importante. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre um prazer tê-lo, meu telespectador, e tê-la, minha telespectadora. Espero vocês na próxima. Estamos aqui toda terça-feira, 9 horas da noite. O episódio inédito, às quintas, às 8 horas. E aos domingos em 2 horários, à 1 da tarde e às 8 da noite. Então você não tem mais migué, né? O famoso migué para dar, para não assistir o programa do Gusta. Sempre é qualidade de conteúdo para você na palma da sua mão. Então, muito obrigado e até a próxima, galera. Fui!